O Evangelho de Marcos é o evangelho que menos registra as parábolas de Jesus. Como já temos dito em outras transmissões, Marcos foi o primeiro evangelista, foi o primeiro a escrever a respeito da vida de Jesus. E Marcos ele escreve de uma maneira peculiar, no sentido de que ele dá muito mais ênfase às ações de Jesus. Você vai perceber no Evangelho de Marcos que ele está sempre falando a respeito de Jesus, ou ensinando, ou pregando, ou curando, expelindo demônios, realizando maravilhas. Marcos é o evangelho que você vai encontrar expressões como imediatamente, logo após, enfatizando então assim o aspecto da ação de Jesus. Mas isso não significa que ele deixou de lado o aspecto do ensino de Jesus, no que concerne às parábolas, que Mateus e Lucas exploram muito mais. E aqui nós temos o capítulo 4 deste evangelho, em que Marcos ele faz uma reunião, né, de parábolas de Jesus. Você vai ter a parábola do semeador, que foi o texto que nós lemos e que nós iremos meditar. Você tem no versículo 21 ao versículo 25 a parábola da candeia. Você tem do verso 26 até o verso 29 a parábola da semente. Você tem do verso 30 até o verso 32 a parábola do grão de mostarda. As parábolas foram recursos didáticos que Jesus utilizou bastante naquele período. Essa metodologia de ensino que Jesus adotou era comum na sua época. Ela causava interesse pela maneira como era ministrada, porque geralmente eram histórias que não ocorreram, mas que poderiam ocorrer, porque tratava-se do cotidiano das pessoas. As parábolas tornavam as ideias abstratas de uma forma mais concreta. As parábolas elas faziam com que as pessoas que as ouviam tinham agora que tomar um posicionamento. Então Jesus utilizou estas parábolas, né? E como eu falei, Marcos ele não se detém muito nas parábolas, mas ele faz essa reunião aqui de algumas delas. Se você quer explorar um pouco mais essas parábolas, você vai ter muito mais no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas, e que, por sinal, nós estamos nas quartas-feiras estudando justamente as parábolas. Então, se você quer aprender mais ainda, esteja acompanhando as nossas transmissões nas quartas-feiras. Enfim, nós temos aqui a parábola muito conhecida, uma das parábolas mais faladas, que é justamente a parábola do semeador. E quando nós olhamos para esta parábola, nós vamos encontrar aqui alguns elementos que Jesus insere nesta parábola, neste ensino que ele está transmitindo. Ele vai falar nessa parábola a respeito da figura do semeador, como ele diz aí no versículo 3, eis que o semeador saiu a semear. Então você tem a figura do semeador, e se ele saiu a semear, ele tem a semente. Então, versículo 4, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. E outra o quê? Outra parte das sementes caiu, e ele começa então a falar aonde essas sementes caíram. E você tem o terceiro elemento nessas parábolas, que são os solos, do qual aonde estas sementes caíram. Solo rochoso, solo em que havia espinhos, solo em que essas sementes frutificaram. Só que quando nós olhamos e lemos esta parábola de Jesus, é imprescindível observar alguns detalhes, alguns destaques desse texto. Você vai observar aqui comigo, por favor, olhe o versículo 3, diz assim:
ouvi. Percebeu? Jesus, antes de começar a ensinar, ele faz uma chamada aos seus ouvintes. Ele diz, ouvi. Essa expressão aqui é um chamamento, é algo que não é simplesmente, gente, dá para escutar? Não, ele está fazendo um chamamento imperativo, ouvir. E quando você observa o versículo 9, você vai perceber que o versículo 9 Jesus vai encerrar esta parábola da mesma forma que ele começa. Se no versículo 3, ele, antes de começar, ou começando esta parábola, ele diz, ouvi, observe como ele termina no versículo 9. E acrescentou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa expressão de Jesus ela é muito importante para nós, porque ele está nos dizendo aqui, nessa expressão, que é preciso dar a devida atenção àquilo que ele está falando. Ouvidos são para se ouvir. Então, é meio que quase que redundante, mas há uma questão de ênfase aqui. Então, Jesus está dizendo, escutem com atenção aquilo que eu vou falar. E quando ele termina a parábola, ele vai repetir mais uma vez, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, escutem de fato com atenção. E aqui nós já podemos fazer uma breve parada e uma breve reflexão. Será que nós temos tido de fato ouvidos para ouvir? Se Jesus então ele diz assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, é porque há pessoas que têm tido ouvidos, mas não estão escutando. Será que este é o seu caso? Será que é esta sua situação que você tem ouvido, mas não prestado atenção naquilo que Jesus tem dito? Ou você tem muitas vezes assistido essa transmissão ou outras transmissões de outras igrejas, outros pastores, acha até belo, interessante aquilo que é dito, mas não passa disso. Ou seja, você escuta, porém não presta atenção. Observe que Jesus ele chama aqui não apenas para ouvir, mas para prestar atenção, para levar em conta, para refletir naquilo que ele está dizendo. Então, esse destaque é muito interessante nesta parábola. Só que toda parábola ela precisa de uma explicação. Toda parábola ela precisa de um sentido. Ela não é simplesmente dita por ser dita, dita porque é uma história bonita para se contar. Há uma lição ali. E nós observamos que muitas vezes Jesus ele vai dar o próprio sentido da parábola. Por exemplo, quando em Lucas 18, foi a parábola que refletimos nas 2 semanas atrás a respeito da oração, Jesus claramente vai dizer que, o texto vai nos dizer que Jesus conta uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então, o próprio texto já inicia dizendo o motivo ou a razão, o propósito daquela parábola. E aqui não é diferente, porque Jesus, ele posteriormente, ele vai dar o sentido da parábola, ele vai dar a explicação. E ele vai dar a explicação a partir da pergunta dos discípulos. Olha aqui comigo, por favor, o versículo 10. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. Essa expressão aqui, ou esse registro de Marcos é muito interessante, porque o versículo 10 se encaixa bastante com o versículo 9. Observe que Jesus, ele não está dirigindo-se exclusivamente para os discípulos. Se você volta aí para o versículo 1, olha o que diz. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou no barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim lhes ensinava. Ensinava quem? A multidão, e
note, numerosa multidão, que ia ouvi-lo. Então, eles assim, lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento. Então, Jesus não está aqui simplesmente contando uma parábola para os seus discípulos de modo particular. Ele está pregando, ele está ensinando para uma multidão. Mas aqui, no versículo 10, nos chama a atenção porque o texto nos diz que os discípulos foram interrogar Jesus a respeito da parábola. Então, isso nos mostra que aquilo que Jesus disse no versículo 9, quando diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, isso demonstra que os discípulos tiveram sim ouvidos para ouvir. Por quê? Porque eles se interessaram em saber qual o propósito pelo qual Jesus pregava, ensinava por parábola e qual é o sentido da parábola. Parece-nos aqui que a multidão não parou e disse assim, sim, Jesus, o Senhor contou isso, mas o que isso significa? Parece que a multidão ouviu, mas não prestou atenção. Parece que a multidão ouviu, mas não quis saber o que realmente Jesus estava ensinando. Então aqui no versículo 10 nos mostra que os discípulos de fato estavam tendo ouvidos para ouvir, a ponto deles queriam saber o propósito e o sentido da parábola. E aqui eu quero fazer mais uma vez uma pequena parada aqui. Será que nós estamos sendo como esses discípulos que temos ouvido e buscado entender aquilo que tem sido pregado, aquilo que tem sido lido da palavra de Deus? Será que nós estamos indo a Jesus e querendo aprender de fato com Ele, como os discípulos assim fizeram? Então, os discípulos fazem uma pergunta a Jesus, versículo 10, quero ler mais uma vez. Ficou Jesus só com os seus discípulos que estavam com ele e o interrogaram a respeito das parábolas. É interessante que esta pergunta dos discípulos é uma pergunta dupla. Eles querem saber por que Jesus prega por parábolas, ensina por parábolas e eles querem também saber o sentido da parábola. E como é que nós sabemos que a pergunta dos discípulos é justamente essa? Visto que o versículo 10 diz apenas que eles interrogaram Jesus a respeito da parábola. E eu estou dizendo que esta interrogação, esta pergunta dos discípulos a Jesus, no que concerne a esta parábola, foi o propósito e o sentido dessa parábola que ele contou a respeito do semeador que saiu a semear e que a semente caiu em vários tipos de solo. Nós podemos perceber o conteúdo dessa pergunta dos discípulos na própria resposta de Jesus. A resposta de Jesus denuncia ou evidencia a pergunta dos discípulos. E a resposta de Jesus primeiro é no que concerne ao propósito pelo qual ele então prega por parábolas. E aqui nos versículos 11 a 13, Jesus vai dizer a razão, o propósito, o motivo, a finalidade, o desígnio pelo qual ele prega por parábolas. E eu gostaria que você prestasse bem atenção, porque de fato esse texto aqui, esse trecho e essa fala de Jesus não é uma fala tão simples de entender. Podemos correr o risco de interpretar esta passagem de forma totalmente equivocada. Então vejamos o propósito por que Jesus prega por parábola. Versículo 11 até o versículo 13. Acompanhe comigo, por favor, com sua Bíblia aberta. Ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Mas aos de fora, tudo o que se ensina por meio de parábola, para que, vendo, não vejam, e não percebam, e ouvindo, ouçam, e não entendam, para que não venham a se converter, e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola?
como compreendeis todas as outras? Então, a primeira pergunta dos discípulos é: qual é o propósito? E Jesus aqui diz que ele prega por parábola com um duplo propósito. O primeiro propósito está na primeira parte aí do versículo 11. Vamos ler mais uma vez. A vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Vamos dar uma parada aqui rapidinho. Veja só, essa expressão mistério é uma expressão que aparece bastante, principalmente no Novo Testamento, tá certo? E, infelizmente, em muitas comunidades de fé, em muitas igrejas, infelizmente, muitos pregadores têm deturpado esta palavra que significa mistério. Muitas vezes ela é usada como se fosse algo oculto, um segredo, do qual poucas pessoas por si só descobrem. E então fica aquele, ou então o mistério é uma coisa em que nós não sabemos explicar, né? E aí logo nós temos a resposta: irmão, isso é mistério. E aqui na igreja tem mistério, na sua igreja tem mistério, o seu pastor é um pastor de mistério, aquele pregador é um pregador de mistério, e fica mistério para cá, mistério para lá, é um negócio realmente misterioso. Mas, irmãos, não é este sentido que a Bíblia fala de mistério. Mistério na Bíblia, o sentido de mistério é algo que estava oculto e agora é revelado. Não é algo que fica oculto. Mistério não é algo que é algo indecifrável. Mistério na Bíblia é algo que estava oculto e agora foi revelado. Isto pode ser uma pessoa ou uma doutrina ou uma verdade. Por exemplo, Paulo, nas suas cartas, ele vai falar a respeito de Cristo como o mistério de Deus. O mistério de Deus. Cristo como o mistério de Deus. Por quê? Porque justamente Cristo estava oculto no Antigo Testamento e agora, na sua encarnação, ele foi revelado aos homens. Percebe? Então, Cristo é aquele que foi prometido, que foi falado no Antigo Testamento, mas ninguém viu. Mas agora, na sua encarnação, ele se dá a conhecer. Então, Cristo, ou Jesus, é o mistério de Deus. É aquela pessoa revelada, que estava oculta e agora foi revelada. Ou então uma doutrina que não se conhecia, mas agora foi revelada. Quando você vai pensar, por exemplo, na doutrina da Trindade, ela está no Antigo Testamento, mas não de uma forma clara. Mas a partir da encarnação, a partir de Cristo, a partir do Novo Testamento, essa doutrina ela torna-se mais evidente. Observou então que mistério aqui é algo que estava oculto e foi revelado. Então, voltando para a resposta de Jesus, quando ele vai dizer aqui que ele conta por parábolas, por quê? Para que os seus tenham o conhecimento a respeito das coisas do reino de Deus. Os seus discípulos, versículo 11, a vós outros, quem são esses vós outros? Os discípulos. É dado conhecer o mistério do reino de Deus, ou seja, as verdades do reino de Deus. É revelada apenas aos discípulos, por isso ele conta por parábola. O segundo propósito, porque Jesus conta por parábola, está no final do versículo 11 em diante, e aqui essas palavras precisam serem bem entendidas. Olha o que Jesus disse. Mas aos de fora, ou seja, aqueles que não são discípulos de Jesus, tudo que se ensina é por meio de parábola. Note que o versículo 2 diz: ensinava muitas coisas por parábolas. A quem? A multidão. E então ele vai dizendo, e qual é o propósito? Porque ele fala para as multidões por parábola, para que vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a se converter e não haja assim perdão para eles. Mas espera aí, como assim? Jesus está dizendo que aos discípulos ele conta por parábola porque para que os mistérios, ou seja, as verdades do reino de Deus, eles possam conhecer. Mas por outro lado ele prega por parábolas para que os de fora, ou seja, aqueles que não são discípulos,
Vejam, mas não entendam, e não entendam, não creiam, e não crendo, não se convertem, e não se convertendo, não sejam perdoados seus pecados. Mas como assim? Parece que Jesus propositalmente não deseja a salvação dos perdidos, como se ele mesmo disse que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Seria uma contradição de Jesus? Primeiro, de forma alguma, não há nenhuma contradição aqui no propósito de Jesus vir salvar e com estas palavras aqui. Algumas pessoas chegaram a interpretar esta fala de Jesus como se fosse uma brincadeira de Jesus. Então Jesus está dizendo assim, olha, é o seguinte, eu falo para aqueles que não entendam e não entendem, não se convertam, gente. Seria um tipo de uma brincadeira, de uma ironia de Jesus. Opa, mas esse tipo de interpretação não cabe na pessoa de Jesus e nem no próprio contexto, porque por duas vezes ele vai dizer, aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça. A pergunta então permanece, por que Jesus disse essas palavras que conta por parábolas aos que estão de fora, ou seja, aqueles que não são seus discípulos, para que vendo não entendam, e não entendendo não creiam, não crendo não se convertem, não se convertendo não sejam perdoados seus pecados. O que é que está por trás dessas palavras de Jesus? Para entendermos, é preciso voltar um pouquinho o texto. Vai para o versículo 22 do mesmo capítulo 3, vai para o versículo 22. Lembre-se que Jesus está operando sinais e maravilhas desde que ele se manifestou aos homens. Ele está curando enfermos, ele está expelindo demônios, ele está realizando sinais e prodígios, milagres. Há uma multidão que está o seguindo por causa disso. E então, quando você chega no versículo 22 do capítulo 3, olha o que diz. Os escribas que haviam descido de Jerusalém, os escribas eram os doutores da lei, ouviam falar de Jesus e foram lá para ver em loco, ver no local aquilo que estava ocorrendo. Diziam então eles, esses religiosos, ele está possesso de Beelzebul, ou seja, está possesso de demônios. E é pelo maioral dos demônios que ele expele demônios. Veja aqui, ponto chegou esses religiosos, e que na verdade a voz desses religiosos também ecoava muitas vezes na voz da multidão. Que Jesus expulsava demônios pelos demônios. Como é que pode um negócio desse? E por isso que Jesus vai dizer que um reino dividido não pode subsistir. Versículo 26. Como Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. E aí Jesus vai fazer uma das declarações mais contundentes que nós temos nos evangelhos. Olha o versículo 28. Na verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferem. Veja que Jesus está dizendo que serão perdoados. Mas, versículo 29, aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, pois é réu de pecado eterno. Isto porque diziam, está possesso de espírito imundo. Note que o texto é autoexplicativo. Jesus diz que há perdão sim, mesmo quando os homens falam mal dele, mesmo quando os homens blasfemam contra o Senhor, há perdão sim para estes. Mas para aqueles que blasfemam contra o Espírito Santo, diz aí o versículo 29, não tem perdão. Não tem perdão. E por que não tem perdão? Versículo 30. Isto porque diziam, está possesso de espírito imundo. Jesus está realizando sinais e prodígios no poder do Espírito Santo. Você vai ver isso em Lucas capítulo 4, versículo 14, quando Lucas vai dizer que depois que Jesus foi batizado, depois que Jesus passou 40 dias sendo tentado pelo diabo, ele, no poder do Espírito Santo,
na virtude do Espírito Santo, então dá início ao seu ministério. Então tudo que Jesus faz é pelo poder do Espírito Santo. Mas aqueles homens estão dizendo, isso não é poder do Espírito Santo, isso não é o Espírito Santo, isso é demônio. E Jesus disse que isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Percebe então agora por que Jesus começa a falar por parábolas, para que eles ouvindo não entendam, e não entendendo não creiam, não se convertam e não sejam apagados os vossos pecados? É porque os seus corações estão endurecidos a tal ponto que eles blasfemam contra o Espírito Santo, blasfêmia que não tem perdão de pecado. Aqueles homens estavam com seus corações endurecidos. Para entendermos um pouco mais essa expressão de Jesus aqui, é preciso comparar a Bíblia com outros textos, ou seja, esse texto com outros textos. Se você vai para Provérbios 29, versículo 1, olha o que diz Provérbios 29, versículo 1. É um texto muito interessante. Diz assim, Provérbios 29, versículo 1. O homem que muitas vezes é repreendido e endurece a cerviz, ou seja, ele não se curva, ele se mantém sempre com o seu pescoço endurecido, ele é repreendido pelo Senhor, ele é repreendido pela palavra do Senhor, mas ele permanece com a sua cerviz enrijecida, endurecida, ele não se curva. Olha o que acontece com alguém que muitas vezes é repreendido e endurece a cerviz. Será quebrantado de repente, sem que haja cura. Ele enrijece tanto, endurece tanto a sua cerviz, o seu pescoço, ele não se curva a ponto de chegar um dia que Deus vai quebrar. Não vai ter mais conserto. Vá para Romanos capítulo 1, por favor, Romanos capítulo 1. E olha comigo, por favor, o versículo 18 em diante. 18 em diante. Não vou explicar aqui esse texto, porque ele é extremamente profundo. Mas eu quero destacar aqui alguns versículos. Versículo 18. A ira de Deus, o juiz de Deus, se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detém a verdade pela injustiça. Ou seja, há uma verdade, e nós vamos ver aqui que verdade é essa, é a verdade de Deus, da existência de Deus, e que os homens, por causa da sua dureza de coração, eles detêm a verdade, eles sufocam. A ideia é de não querer que essa verdade, no caso aqui, da existência de Deus, dos atributos de Deus, venha a ser reconhecido. Como é que nós sabemos disso? Versículo 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, como sua própria divindade, claramente se reconhece pelo princípio, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, não deram graças, antes se tornaram nulos nos seus próprios raciocínios, obscureceram seus corações insensatos, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, mudaram a glória de Deus incorruptível, em semelhança de imagem homem corruptível, bem como de animais, aves, quadrúpedes e répteis. Veja, há uma verdade de Deus, mas esses homens negam a verdade de Deus, e no lugar de dar glória a Deus e dar graças a Deus, o que é que eles fazem? Eles fazem imagens para si mesmos e não dão glórias a Deus. E olha então qual é a sentença desses que fazem isso. Versículo 24. Por isso, Deus os entregou à imundícia pelas suas próprias concupiscências do seu coração, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador, que é bendito eternamente. Versículo 26. Por causa disso, Deus os entregou
Versículo 28. Por haverem desprezado o conhecimento do próprio Deus, Deus os entregou. Qual é a ideia aqui? É que Deus largou os homens, estes homens, nos seus próprios pecados. Se você vai para Romanos capítulo 9, Paulo vai também dizer a mesma coisa. Que Deus endurece os corações. Dizendo a Faraó. Deus endureceu o coração de Faraó. Isaías 6,9 o que Jesus diz aqui, é uma citação de Isaías 6,9. A gente lê Isaías 6 até o versículo 8 só. Eis-me aqui, envia-me a mim. Mas quando você lê os versículos 9 e 10, Deus está dizendo para Isaías, qual é a missão de Isaías? Pregar para um povo, para que eles vendo não vejam, ouvindo não entendam, não se convertam e não sejam perdoados seus pecados. Por que Deus está fazendo isso? Porque Israel chegou a um ponto de que não mais ouvia o Senhor. Esses homens aqui que Paulo fala em Romanos capítulo 1, chegam ao ponto de não mais querer ouvir o Senhor. Eles têm tudo, está diante dele a verdade de Deus, mas eles resistem à verdade de Deus. Por isso Deus os larga. Entende agora por que Jesus está falando aquilo ali? Os escribas sabiam que era Deus agindo. Havia fariseus, havia religiosos que reconheciam isso. É lembrar de Nicodemos. Nicodemos vai dizer: mestre, sabemos que vens da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estas coisas se Deus não for por ele, não for com ele. Note que Nicodemos, ele era um fariseu, era um religioso da época, mas ele reconhecia que Jesus, ele era mestre e que o Senhor, Deus, era com ele. Paulo, mesmo fariseu zeloso, ele também foi convertido. E quando ele se depara com Cristo sendo revelado a ele, então ele diz: Senhor, que queres? Senhor, ele já vai se rendendo. Então não era questão de ser religioso ou não, porque outros religiosos da época foram convertidos ao Senhor. Mas o que Jesus está falando é que eles têm os seus corações tão endurecidos que o Senhor agora os deixa no seu estado de endurecimento. A ponto que eles vão ouvir e não vão entender, não vão crer, não vão se converter e não vão ter seus pecados perdoados. Esta era a sentença para aqueles que resistiram tanto à voz do Espírito Santo. Percebe? Percebe então? Eles resistiram tanto que a sentença foi: não há mais perdão. Porque resistiram tanto à voz do Espírito Santo que não havia mais perdão. Falaram mal do Espírito Santo quando era o Espírito Santo que estava agindo. É por isso que Jesus fala por parábolas, porque não há mais perdão para esses, pois blasfemaram contra o Espírito Santo. Eu sei, irmãos, que esse texto não é um texto tão fácil de compreendermos, né? Mas eu espero que você tenha entendido isso, que Jesus fala por parábolas para que os seus discípulos entendam as verdades do reino de Deus, os mistérios do reino de Deus. E por que ele fala aos seus discípulos para que eles entendam? Porque eles já têm os seus corações abertos para ouvir a voz do Senhor. Aquele que tem ouvido, ouça. E os discípulos estavam ouvindo. Mas os escribas e muitos da multidão não tinham ouvidos para ouvir. Eles endureceram tanto os seus corações que a sentença era que não havia mais perdão para eles, pois blasfemaram contra o Espírito Santo. Mas agora Jesus vai dar o sentido. Lembre-se que a pergunta dos discípulos era: qual é o propósito? E nós já vimos, o primeiro propósito da parábola aqui que Jesus fala é justamente para que os seus tenham conhecimento das verdades do reino de Deus. E assim, o segundo propósito é para a condenação daqueles que blasfemaram contra o Espírito Santo. Mas agora Jesus vai nos então falar a respeito do sentido da parábola. E olhando então o sentido da parábola, ele vai falar do semeador. A maioria dos comentaristas entende que ele está falando a respeito dele mesmo. Ele é o semeador. Lembre-se que ele vem trazer a palavra de Deus.
ele mesmo vai dizer que a semente é a palavra, e ele vai falar de alguns tipos de solo que refere-se aos corações dos homens. Agora entenda que quando nós falamos de corações dos homens, nós não estamos falando desse órgão aqui que está dentro da gente, que está pulsando, nem estamos falando de sentimentos, nós estamos falando, é uma forma de falar a respeito do interior do homem, da alma humana, do ser humano em si, tá? Então Jesus aqui está nos falar que ele é o semeador, por aplicação os seus discípulos se tornarão semeadores, nós somos semeadores, a semente é a palavra de Deus, e o solo é onde esta semente vai cair. E quando nós olhamos para as palavras de Jesus, nós vamos perceber que há solos diferentes. Versículo 15, você vai perceber que Jesus vai identificar o solo como o coração como um solo rochoso, sem sensibilidade, um coração insensível. Olha aqui comigo o versículo 15, que diz, são estas, o semeador versículo 14, o semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Quando ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Então, semelhantes são estes semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmo. Deixa eu só voltar para o versículo 15. Note que Jesus está dizendo que o primeiro solo é um solo em que a semente cai, mas vem Satanás e rouba. É interessante aqui que o fato de Satanás vir e roubar a palavra de Deus não significa que este homem está isento da responsabilidade. Não adianta dizer assim, não, mas é porque foi Satanás que roubou a palavra do meu coração, e você vai ficar inocentado. Não. Satanás rouba a palavra do nosso coração, quando o nosso coração ele é insensível, quando nós não ouvimos, quando nós fazemos como aqueles escribas, resistimos à verdade da palavra de Deus, à ação do Espírito Santo. Quando nós damos lugar, então, a palavra cai, a semente cai no nosso coração. Mas Jesus vai dizer que muitas vezes essa semente vai cair em um coração, em um solo, ou um coração em que é tão insensível que não vem a gerar frutos, não vem nem criar raízes, porque Satanás vem e rouba a palavra. Mas Jesus também vai falar de corações de pessoas impulsivas, ou seja, aquelas pessoas que agem pelo momento. Olha aí o versículo 16. Semelhantes são estes, os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo recebem com alegria. Observe, o primeiro tipo aqui de solo, ou de coração, Jesus fala de alguém que é insensível, no sentido, a ponto que Satanás logo vem e rouba a palavra do coração dele. Mas o outro é alguém que ouve a palavra, e é interessante, com alegria. Porém, olha o que acontece no versículo 17. Mas eles, ou seja, estes que recebem com alegria, não têm raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Você já deve ter percebido ou conhecer algumas pessoas, e quem sabe você é uma dessas pessoas, que recebe com alegria. Que bênção essa palavra, que mensagem maravilhosa. O meu coração está cheio da palavra de Deus. Mas durante a semana, no trabalho, na faculdade, na família, quando começam a ver as pressões, você agora é crente? Que negócio é esse de Bíblia? E quando começa a sentir a pressão, logo eles se escandalizam, ou seja, logo eles largam aquela palavra que eles receberam com tanta alegria. São corações impulsivos, são corações movidos pelo momento. Quantas pessoas, quantos crentes, ou ditos crentes, escutam a palavra, se emocionam, que coisa maravilhosa, mas passado pouco tempo, eles estão no mesmo patamar que estavam antes. Não há mudança nos seus
corações. São corações insensíveis, são corações impulsivos, são corações preocupados. Olha comigo o versículo 18. Diz assim: os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, a fascinação pela riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando assim infrutífera. Só relembrando, Jesus fala de corações insensíveis, em que Satanás rouba a palavra. Jesus fala de corações impulsivos, daquelas pessoas que recebem com alegria a palavra, mas quando as pressões, a perseguição vem, logo abandonam a palavra de Deus. E aqui Jesus fala de um outro coração, de corações preocupados e corações ambiciosos, porque ele diz que caiu em lugares, criaram até raiz, mas os espinhos vêm e sufocam. E Jesus diz que são aqueles que deixam o seu coração agora serem tomados pelas ansiedades, pelas preocupações da vida. O que é que eu vou fazer? E como é que vai ser a minha vida? E como é que vai ser essa pandemia? E como é que eu vou pagar minhas contas? E como é que eu vou? E outros uns estão extremamente ansiosos para o seu sustento, para a sua sobrevivência, estão desejando terem riquezas. Mas Jesus vai falar que outros já têm riquezas, mas eles agora não estão mais satisfeitos, eles querem mais. Já observou como se Jesus ele fala de uma forma concreta da vida àqueles que estão ansiosos para serem ricos? E quando ficam ricos, ou aqueles que são ricos, estão ansiosos para serem mais ricos porque não estão satisfeitos. E essa ansiedade, essa insatisfação pela busca do querer e o ter mais, sufoca a palavra. E muitos abandonam a palavra. E muitos abandonam o Senhor, porque abandonar a palavra é abandonar o Senhor. Agora, graças a Deus que temos outro tipo de solo. Aqueles corações insensíveis, aqueles corações impulsivos, aqueles corações preocupados e insatisfeitos. Mas olha o que diz o versículo 20. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e recebem frutificando a 30, 70 e 100 por um. Então há corações em que a palavra de Deus, como semente, vai cair e vai germinar, e vai florescer, e vai frutificar para a glória do Senhor. É interessante que esse texto aqui, do versículo 20, nos fala de graus diferentes de frutificação. Veja que é um coração frutífero, mas há diferenças aqui, né? Lógico que essas diferenças estão debaixo da soberania de Deus. Isso não significa que quem produz 30 quem produz 100 é melhor do que quem produz 30 ou vice-versa, no sentido de que quem produz 30 é pior do que... Não, Jesus está dizendo que uns vão produzir 100, outros vão produzir 70, outros vão produzir 100, mas vão produzir. E na prestação de contas, aí já é uma outra parábola, o que o Senhor vai requerer de nós é aquilo que nos foi dado. Nos foi dado. Então, o importante é que haja frutos, frutos de arrependimentos, fruto do Espírito, fruto de louvor, fruto para a glória do Senhor. É esse o sentido da parábola. O semeador é Cristo, a semente é a palavra e o solo são os nossos corações. Note que uma observação muito importante aqui é que o problema não está na semente, o problema não está na palavra. Às vezes algumas pessoas dizem assim: mas fulano pregou e não mudou nada. O problema não é a palavra, o problema não é a mensagem, o problema é o solo, o problema é o coração. É o coração. E aqui eu quero concluir fazendo algumas aplicações para a nossa vida. Eu quero concluir fazendo perguntas para a minha vida e para a sua vida. Você tem ouvido a palavra do Senhor com atenção? Nós estamos já aí há
5 meses, irmãos, de pandemia, de isolamento. Muitos começaram com vigor, impulsivos, recebendo com alegria a palavra do Senhor. Mas quantos já não assistem mais às transmissões, não mais escutam a palavra do Senhor? E eu quero perguntar a você, você se encaixa com aqueles discípulos que ouviram e queriam aprender, ou você está se encaixando com a multidão que só ouviu? E pior ainda, com aqueles escribas religiosos da época que ouviram, mas resistiram à palavra do Senhor. Você tem ouvidos para ouvir? Você tem ouvido a palavra do Senhor com atenção? Uma segunda aplicação que eu quero fazer aqui é que tenhamos cuidado com a resistência à palavra de Deus. Sua resistência à voz de Deus, à palavra de Deus, pode tornar a sua condenação. Mas, pastor, Deus é misericórdia? Sim, Deus é misericordioso. Mas há um limite também para manifestar a sua misericórdia. Israel foi advertido por Deus por anos, mas chegou a um ponto em que agora Israel precisava ser castigado, e foi castigado. Percebe então isso? Se você resiste continuamente, você corre o risco de ser quebrado sem que haja mais cura, sem que haja mais conserto, sem que haja mais salvação. Esta é uma advertência muito séria. E uma última pergunta que eu quero fazer a você: que tipo de solo é o seu coração? Será que a palavra do seu coração é aquele solo insensível, ou aquele coração insensível em que rapidamente o diabo rouba a palavra, que hoje você escuta, mas amanhã parece que você não ouviu nada hoje? O seu coração é aquele coração impulsivo que escuta com alegria, passa algumas semanas, alguns meses, mas quando as pressões, as tribulações da vida cristã vêm, você logo questiona Deus, você logo reclama de Deus, você logo não crê mais na Bíblia, você abandona tudo. Seu coração é aquele coração em que a palavra de Deus cai, mas quando está começando a germinar e florescer, as preocupações da vida ou as ambições da vida roubam então a palavra e ela não tem mais vez no seu coração? Ou o seu coração é um coração fértil, em que a palavra de Deus cai e tem germinado, florescido, e você tem dado frutos para Deus? Que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, faça com que o nosso coração, o meu coração, seja um coração frutífero para a glória dele mesmo. E você que está me ouvindo, que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, não resista mais à voz de Deus. A resistência à voz do Senhor pode ser a sua condenação. Então, se você ouvir a voz do Senhor, como diz a palavra dele, não endureça o seu coração. Receba Cristo como seu Salvador e você terá a vida eterna. Senhor, nós queremos te agradecer por esse tempo e te pedir que o Senhor nos ajude a não apenas compreender a tua palavra, mas viver a tua palavra para a honra e glória do teu santo nome. Assim oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém.